ativo não circulante mantido para venda é pouca coisa. Depois, eu vou dar aula propriamente dita do tema de hoje, que seria de impairment. Tá? A aula não tem tantos slides, mas aí vocês podem fazer as perguntas que precisar, tá? É um dos assuntos aí que eu mais gosto. E só para avisar da próxima aula, a próxima aula é sobre provisão, então é um tema um pouco curto. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu espero, né? Vamos ver se o tempo vai dar. É dar tipo 1h30 de provisões, 1h20. E como a próxima aula da terça que vem é uma aula bem longa de benefício ao empregado, eu vou tentar, na próxima aula, na quinta, adiantar a parte introdutória da aula de benefício ao empregado, tá? Para não ficar muito corrido a aula da próxima terça de benefício ao empregado, que basicamente, na próxima terça, vai falar sobre plano de previdência pós-emprego, que é um tema um pouquinho mais difícil, na minha opinião. Então, eu vou adiantar um pouco de benefício ao empregado, salário, a parte de classificação para quinta, e dá tempo, junto com provisão, que não é tão longo, para a gente conseguir explicar com mais calma os planos de previdência, que eu não sei se é algo que todo mundo já viu na prática, mas é difícil, mas, ao meu ver, é bem interessante. Tá? Então, seria isso. Vou começar aqui a aula de hoje, eu só vou retomar brevemente o que a gente falou, tá? Só para contextualizar, porque é uma semana. Então, a gente está falando de ativo não circulante mantido para venda. Lembrar que a unidade de medida, vamos pôr assim, ela pode ser um ativo, tá? Então, eu estou tirando uma máquina da minha fábrica, pondo para venda, é um ativo. Ela pode ser diversos ativos, eu estou vendendo uma linha de produção inteira. E, eventualmente, ela pode conter passivos. Então, eu estou vendendo uma unidade fabril, uma unidade de produção, uma UP. Ela tem alguns ativos e alguns passivos. Então, é estranho, mas eu coloco passivo mantido para venda desde que tenha um ativo de maior valor junto. Os ativos e passivos mantidos para vendas, eles ficam no circulante. Por quê? Porque uma das condições normais para se poder, né, se ter autorização de classificar como ativo mantido para venda, é ter um plano de venda, né, cuja venda, devido a esse plano, né, as condições, seja altamente provável. E uma das condições de venda para o plano ser altamente provável é a venda ser esperada de ocorrer dentro de um ano, por isso que põe no circulante. Outras condições necessárias, o ativo está pronto para venda nas condições atuais, então não pode ser uma sede administrativa que, quando vir uma proposta, eu começo a desocupar. Já tem que ter um plano em andamento para procurar um ativo. Você tem um comprador, você tem que já estar indo atrás, ter contratado alguém para procurar, ou ter alguma forma de mostrar que você está vendendo. E também não pode ser um preço que é impraticável, tem que ser um preço próximo ao mercado. Cumpriu tudo isso, você classifica como ativo não circulante mantido para venda e, no caso de imobilizado intangível, para de depreciar e amortizar. Estou passando aqui porque a gente já falou toda essa parte. Quando a gente joga para ativo não circulante mantido para venda, basicamente a gente faz um impairment. Só que a gente vai ver na aula de hoje, a gente faz o impairment não mais por valor de uso, e sim por valor de venda, que é valor justo, menos despesas para venda. Então, a gente reclassifica e deixa pelo menor valor, entre o valor contábil anterior ou o valor de venda, que é valor justo, que a definição é valor de venda, é a mesma se olhar na norma, menos custos de venda. Tá? Qualquer baixa é classificada como impairment. Os ativos param de ser depreciados, por isso que precisa ter uma certa cautela para usar essa classificação. E por que para de ser depreciado? Porque a gente acabou de mostrar que não pode estar mais usando o ativo, né? Então, a depreciação vem do uso. Até quando a gente falou de imobilizado, a gente mostrou uma barrinha
falava, ó, o valor contábil líquido é dividido em 2 bloquinhos, um valor residual, que é o valor de venda, e outro que é o depreciável. Como não está mais usando, não existe a barrinha do valor depreciável. Pode reverter, você pode mudar de opinião no meio, só toma cuidado para não reverter muito se teve a baixa, para acabar não tendo uma reavaliação do ativo, para o ativo acabar não aumentando de valor. Tá? E nada impede de ter algum ganho da venda, porque mesmo que a gente use esse critério, valor justo menos custo para venda, é uma estimativa, existe a parte da negociação, né, que acaba diferindo. A gente fez esse exercício já, que muita gente colocou o B, e aí eu queria que... não, esse é o que fiz. Queria que vocês tentassem fazer esse, pessoal, só para ver os conceitos aí, por isso que eu voltei um pouco para não ficar solto esse exercício. Tá, vou dar uns 2 minutinhos aí, pessoal. Pessoal, conseguiram chegar na resposta? Pessoal, certo, Ciro? Alguém mais, Eloy? Alguém mais conseguiu chegar aí na resposta, pessoal? Alexandre está certo, Jamerson nem está nas alternativas, Jamerson, essa resposta. Alexandre Almeida acertou. Então, pessoal, aqui eu tenho que comparar o valor contábil, agora sim, Jamerson, o valor contábil com o valor justo, que é o valor de venda, pela definição, menos despesas de venda. Não interessa muito o quanto vendeu, porque é um evento posterior. Então, eu vou fazer aqui comparação. Valor contábil líquido, 3.200. Valor de venda, 18.800, que é o 22 menos o 3.200. Então, eu tenho que fazer um write-down. Eu tenho que fazer o 32 passar para 18.800, que dá um impairment de 13.200. A venda foi posterior, então eu não sabia dessa informação. 13.200. Tá, a venda não se qualifica como ajuste
um evento que gera ajuste, tá? Isso estava lá nas primeiras aulas do curso, não é uma estimativa. Tá? Deu para entender aqui, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Então, só mais um exercício antes de passar para a operação continuada. Eu queria ver se vocês acertam esse aqui. Está vendo que no anterior falava qual a baixa, esse é qual o valor contábil. Certo, Moacir? Não, James. Não, não é alternativa, não é essa alternativa, James. Faz o que eu falo. James, é coincidência ou você colocou a mesma resposta do exemplo anterior? Ciro e Diogo estão certos. Eloy está certo, Mauro também. Pessoal, aqui a resposta seria comparar o valor contábil com o valor líquido de vendas, que seria 21.500 menos 1.450. Então, eu vou comparar o valor contábil com o valor de venda. Então, nesse caso, está tudo certo. O fato do valor de venda ser superior não faz com que eu aumente. Eu faço como se fosse um impairment. Eu só posso reduzir. O que eu mostrei uns 2 slides para trás é o menor entre o contábil e o valor líquido de venda, né? O valor justo menos despesas para vender. Saiu um negócio aqui que não era, tá? Eu acho que eu consegui melhorar o print, tá? Não era para sair isso aqui, esqueci de apagar. Um ponto que eu queria mostrar, pessoal, é assim: o ativo, vamos supor aqui no exemplo, ele foi classificado como mantido para venda em 2022. Então, em 2022, eu faço a reclassificação. Em 2021, eu mantenho ele no imobilizado, tá? Então, eu não reapresento o período anterior. Tomar cuidado que é diferente do que eu vou mostrar no próximo slide para operação descontinuada, para não confundir o conceito. Aqui eu não faço retroativa, não mudo o comparativo, porque no período comparativo ele não estava para venda. Então tá aqui, tá? Ele só coloca alguns outros ativos embaixo. Eu gosto de ser o contrário, de ficar embaixo, tá? Até a nova regra do CPC 26 aí que vai vir daqui a um tempo, que eu até comentei um pouco com vocês, obriga a ser embaixo, tá? Então, seria isso, tá? Peguei a BRF aí de 2022, por exemplo, porque ela também tem operação descontinuada, eu preferi usar a mesma empresa. Antes de entrar em operação descontinuada, alguma dúvida, pessoal?
Continuando, pessoal. Agora eu vou falar sobre um outro tópico que tem a ver com ativo mantido para venda, mas tem situações que não se falam tanto, que é uma coisa que chama operação descontinuada. Então, eu acho que eu comentei com vocês quando falei das DEFs, que normalmente eu comento isso, eu não lembro exatamente se eu falei, que hoje as DEFs elas não se falam muito, as demonstrações financeiras. A gente tem um balanço que ele é segregado entre circulante e não circulante, por liquidez, vamos por assim. Uma DFC, que ela é segregada por atividade operacional, financiamento e investimento. E a DRE, que é segregada entre atividades continuadas, que tendem a perpetuar, e atividades descontinuadas, que vêm depois do lucro. Então, se entende que quando você tem uma operação que é descontinuada, que ela ou já parou durante o ano, ou que está classificado, os ativos que compõem essa operação, que eles estão classificados como mantido para venda, eu tiro da DRE, né, da DRE que a gente conhece, e crio uma linha única embaixo. Então, eu fico lá, lucro, né, das operações continuadas, resultado das operações descontinuadas em uma linha só, e aí eu chego no lucro total. Então, a DRE segrega o que é continuado do que é descontinuado, do que ou que já foi descontinuado ou que tende a ser descontinuado dentro de um ano, porque os ativos que compõem essa operação cumpriram a classificação de mantido para venda. Isso é feito por quê? Para quem está projetando o resultado, está vendo, né, está avaliando o futuro da empresa, não perpetuar uma operação que vai acabar no mês seguinte ou mesmo que já acabou no período atual. Aí uma das dificuldades, uma das críticas da norma é o que eu posso, qual o nível, qual unit of accounting que eu posso tirar da DRE. Então, esse tratamento é bem criticado, tá? Por ser muito subjetivo. O que eles falam? Que é um componente da entidade. Então, o componente da entidade é aquele conjunto de ativos que perfazem uma operação que os fluxos de caixa são identificáveis. Você consegue isolar aqueles fluxos de caixa. Isso é um componente, tá? Só que ser um componente não é suficiente para ser uma operação descontinuada. Tá? Para ser uma operação descontinuada, tem que ser um componente, né, uma operação com fluxo de caixa identificável, que já foi baixada, já foi alienado ou encerrado, tanto faz, ou que os ativos que compõem esse componente estão classificados como mantido para venda porque cumprem os critérios que eu acabei de mostrar. E fora isso, tem mais uma restrição. Tem que ser uma linha de negócios apartada, então eu estou vendendo o meu negócio, sei lá, de polipropileno, porque acho que a aula que eu vou dar hoje à noite tem esse exemplo, ou uma área geográfica, eu estou saindo da Argentina, sei lá, nada contra a Argentina. É parte de um plano, ou então, quando eu tenho o ou, quer dizer que são uma das, não precisa cumprir todas, ou é parte de um plano coordenado de vendas, então eu estou saindo do negócio de telefonia fixa no mundo inteiro. Eu coloco todos os meus negócios de telefonia fixa como operação descontinuada. Ou um negócio que eu nunca ouvi falar na vida, mas dando aula, alguém já comentou que já teve na empresa, que é quando eu compro uma empresa e eu já tenho em vista de vender dentro de um ano. Nunca vi. Mas eu tenho uma ideia, eu já escutei em aula que tem gente que já teve esse caso, e acho que nada está à toa na norma contábil. Normalmente ela é reativa. Uma coisa existe na prática e o normatizador muda a norma. Então, além de ser um componente, tem que cumprir uma dessas três condições. Ou já foi baixado, ou já foi vendido ou encerrada aquele componente, aquela operação descontinuada, ou ela já atendeu os critérios que a gente mostrou antes. Grande crítica aqui é que é muito subjetivo o quanto grande, né, o quanto relevante precisa ser essa operação. Então, tem muita crítica aqui.
E uma das críticas é, normalmente, esse resultado é negativo, né? Então, você melhorou o lucro da atividade continuada. Tá? E aí, um resuminho do que precisa fazer. Você põe uma única, a gente vai mostrar um exemplo aqui do lado, uma única linha na DRE. Você apura até o lucro, abre o seu lucro entre controlador e não controlador, que é um assunto que a gente vai falar em DF consolidada, mais lá para o final do curso, mas numa única linha. Aí você vem e coloca operação descontinuada, menos 1 milhão, lá, prejuízo de 1 milhão. Abre de novo entre controlador e não controlador, e aí você chega no lucro efetivo da empresa. Então, tudo que é continuado é estratificado geograficamente na DRE e o que é descontinuado fica numa linha só. E a abertura fica em nota explicativa. Tá? Por prática, aí o que eu vejo, não é fácil isso. Tá? Muitas vezes a empresa não consegue cumprir. Aí fica uma dúvida. Se ela não consegue cumprir, ela não consegue segregar, o que ela faz? Ao meu ver, isso não deveria ocorrer. Porque se você não consegue segregar, criar uma mini DRE para operação descontinuada, em tese você não cumpriu essa condição de ser um componente. Então, se você não tem controle suficiente para segregar os fluxos, você não consegue caracterizar um típico componente numa outra empresa como componente na sua. O ônus é seu. Aquilo que eu falei, você coloca da operação descontinuada quanto é do controlador e não controlador, só se aplica consolidado. Por quê? Porque, eventualmente, a operação descontinuada é em uma filial específica que você tem uma participação diferente das outras filiais, das outras controladas, subsidiárias. Então, sempre tem que ter essa abertura. E aqui é diferente de ativo não circulante mantido para venda. Lá eu falei, se em 2002 um ativo cumpriu o requisito para ser classificado como ativo mantido para venda, em 2021 ele continua no imobilizado. Aqui não. Aqui é sempre retroativo. Se a operação cumpriu isso em 22, eu também aplico na DRE comparativa de 21. Não é que eu abro a DRE de 21, eu faço isso só para fins comparativos, porque senão você impossibilita a projeção, porque vai tirar do ano de 22, mas o que eu tiro de 21? Vai parecer que a receita da empresa caiu quando eu for projetar? Não. Então, esse ponto eu sempre faço comparativo. A operação virou descontinuada em 22, eu mudo a minha DRE de 21 e crio essa linha. E essa operação descontinuada, eu faço uma mini DRE em nota explicativa, que dá trabalho, tá, já alertando. Só para finalizar esse ponto, eu estou colocando aqui um exemplo da BRF novamente. Então, aqui, ó, lucro ou prejuízo da operação continuada. Tá? Aí vem uma outra linha. Lucro ou prejuízo das operações descontinuadas. E aqui o lucro total. Então, ele colocou numa linha só, aqui só a de cima, não deveria ter pego a de baixo, tá? Acho que foi um erro meu, deveria só ter pego essa primeira, que mostra os 50 milhões e os 79 de atividade descontinuada. Como os valores são os mesmos no individual e no controlador, ou é uma empresa que eles vão vender, ou é uma operação da própria controladora, é um dos dois. Senão não ficaria igual. Tá? Então, é ou uma empresa, que é um investimento que eu classifiquei, ou que eu vendi, ou seria o MEP, né? Ou é uma operação da própria controladora. Então, está aqui, como sempre, prejuízo. A nota 1.2, ela faz a abertura, ela faz uma mini DRE, né, uma DRE pequenininha dessa operação descontinuada, e aqui a abertura entre controlador e não controlador. Como não tem nada de não controlador, é mais uma evidência que é na própria BRF ou uma controlada integral.
tá? É um dos dois. Então, pessoal, deu para entender essa parte de operação descontinuada? Ah, Gustavo, tem alguma métrica para apresentação da RE do resultado por segmento quando apresentar? Eu não entendi, Diogo, exatamente. Você diz a operação descontinuada quando a gente apresenta a operação, a nota de segmento operacional? Ô, ô Gustavo, não, é o Opa, Diogo, seguinte, acho que é mais fácil. é mais fácil. Temos um exemplo aqui de um cliente que tem ele apresenta outras receitas, por exemplo, venda de outra coisa que não é da operação, que é bem representativo, né? E assim, a gente está na dúvida assim, quando subir a segregação para apresentar lá em cima no resultado operacional, segregando por segmento e não apresentando em outras receitas. Eu acho que a dúvida é basicamente essa. Não sei se foi Eu claro. entendo que dentro daqui, você entende certo, dentro da receita, você só pode pôr o que é operacional, que é o seu objeto fim. E aqui, caso eles não tenham aqui, né, que é onde você comentou, é tudo que não é atividade fim, não tem importância a relevância. Se é relevante, tem que estar muito explícito no resultado, tá? Por que você está vendendo um ativo que está te dando um lucro maior do que sua operação, pelo que eu entendi do seu ponto. Seria isso, Diogo? É isso aí. Tá? Eventualmente, na nota de segmento operacional, poderia ter uma outra abertura, tá? Mas seria, receita é tudo que é da sua atividade fim. Eu evitaria, eu não gosto muito dessa palavra operacional, tá? Vocês podem acabar aqui, ó. Outras receitas outras receitas e despesas, tá? Porque não tem um não operacional na DRE, né? Então fica um pouco irrelevante. É proibido, né, usar o termo não operacional. Mais algum ponto, pessoal? A gente pode passar para o impairment. Então eu vou passar para o impairment aqui, pessoal. Só um minuto para parar de compartilhar para eu abrir o impairment de tela grande. Não falou nada Ele só disse aquela palavra ali do. Tá? Então, pessoal, vocês estão vendo a tela já? Agora a gente vai falar do impairment, tá, pessoal? Que no Brasil é o CPC 01, na norma internacional é IAS 36. É uma norma que se discute muito, por que dá pouco impairment, se ela não é um teste muito reativo, que ele se demora muito. Tem muito a ver com goodwill, quando a gente for falar de combinação de negócios, tá? O grande lance de impairment é quando tem goodwill, normalmente. Impairment é uma palavra que não tem tradução para o português, pelo menos ao meu ver. Não é igual impairidade. Em Portugal se usa impairidade, mas impairidade vem do termo tipo diferença, então poderia ser positivo. Impairment, ao meu ver, é uma debilidade, por assim, quando a pessoa não enxerga bem, você não fala que ela é cega, você fala que ela tem um impairment de vista. Então, o Brasil teve que usar esse termo de redução ao valor recuperável por falta de palavras. Ninguém usa esse termo, tá? Basicamente, ele só está como nome da norma. Todo mundo fala impairment. Tá? Ele é um tema que dá trabalho para auditar também, então, se tiverem alguma experiência, algum problema de auditoria que já aconteceu, é bom
comentar, tá? Por experiência, para quem faz impairment, normalmente, principalmente as Big Fours, jogam com os especialistas e dá bastante discussão, tá? Eu até estava falando com o pessoal da KPMG outro dia, surgiu uma situação estranha, a empresa aberto contabilizou o impairment e tudo, não esperou a resposta dos especialistas, porque tinha um laudo de terceiros e tal. No último minuto, o sócio foi lá para avisar, espera aí, tem um erro no resultado. Não era para dar impairment. O teste está errado. Na verdade, é sem impairment. Vocês têm que melhorar o lucro de vocês e não piorar. Então, é um negócio que dá muita discussão. Muita gente fala, só um valuation. Não, não é um valuation. É bem diferente a métrica. É igual a métrica que eu uso na PPA para calcular o BEV, o valor da empresa. Não, é diferente. O valor justo parte de outras premissas, tá? O impairment é valor específico para a empresa, não é valor justo. O valor justo é para os participantes de mercado. Então, dá bastante discussão na prática esse assunto. Essa apresentação eu já coloquei lá, tá? No SharePoint. A gente dividiu a aula basicamente em 6 pontos, que é o escopo, é que ativos estão sujeitos ao teste de impairment, conceito de UGC, unidade geradora de caixa, que é o quanto eu agrego ou segrego na hora de fazer o teste de impairment. Isso dá bastante discussão, principalmente para empresas com estrutura gerencial e matriz, ela vê o resultado de mais de uma forma, tá? Depois eu vou falar sobre as 2 métricas de cálculo do impairment, com grande foco no valor em uso, que é o que se faz. Valor de venda, ele é muito no teste, no tema que a gente falou antes. Você vai vender, aí normalmente o valor de venda vai dar mais alto que em uso, porque você não vai mais usar. Então, aqui a gente vai dar menos foco, tem muito a ver com o que a gente falou de ativo mantido para venda. Nunca vi uma empresa operacional usar valor de venda, tá? Porque é difícil você justificar se o valor de venda do UGC é maior que o valor em uso, por que você continua usando aquela UGC? Depois eu vou explicar o reconhecimento de perdas, falar um pouco do débito e crédito, como é o jeito que pelo menos eu enxergo, não está na norma, mas é a prática aí das grandes empresas para não perder o controle disso, principalmente porque não é dedutível para fim de imposto de renda. Então, o fisco fala, esquece, impairment é a mesma coisa que nada. Inclusive, impairment de goodwill não reduz a dedutibilidade fiscal de goodwill. Esse foi um dos pontos que se discutiu muito no passado. E, normalmente, eu não estou pondo em aula muita coisa de divulgação, por questão de tempo, mas aqui eu vou pôr. Por quê? Porque acabou de sair uma pesquisa do IASB, acabou, né? Fazem uns meses, que os analistas eles falam, o impairment é meio lerdo. Normalmente eu já sei que vai dar impairment quando dá. Mas eu gosto muito de uma coisa do impairment, os analistas falaram, da divulgação, porque mostra a perspectiva da empresa de modo auditado. Tá? É diferente do relatório de administração de um press release que não tem auditoria. Tem responsabilidade em press release e relatório da administração, porque você tem o dever de informar a verdade pela lei societária, mas é diferente da informação ser auditada. Então, eu deixei divulgação. Quando a gente faz teste de impairment aqui no escritório, em geral, eu mesmo tento ajudar o próprio cliente a fazer essa nota ou dar informação, ou é muito comum a própria auditoria pedir para a gente elaborar ou para a gente ver se está de acordo com o que a empresa escreveu. Eu acho importante, nesse caso, ter divulgação, e a CVM sempre pega no pé disso, sempre está nos ofícios de encerramento a divulgação. Por isso que eu coloquei. Mais um slide também só. Tá. Qual que é o princípio fundamental do impairment ou mesmo do reconhecimento de ativos que está conectado com a própria definição de ativos? E quando eu vejo o valor de um ativo, aquele valor ele é o valor mínimo recuperável.
Aquele valor, quando eu vejo de qualquer ativo, não é só os sujeitos da impairment, é que, no mínimo, aquele valor é recuperável. Ele não está sobreavaliado. Então, isso é uma prática antiga no Brasil, não chamava impairment, mas era comum de fazer no Brasil. Até o Atucha, aqui, que é o sócio do escritório, ele sempre cita o exemplo, sei lá, da época que ele, antes de estar na Moore, quase, aí de 30 anos atrás, que para privatização era muito comum fazer um teste de impairment para você não vender água lá para quando você queria privatizar. Então, o princípio fundamental é esse: todo ativo, quando dá prejuízo, você não espera o prejuízo acontecer, você já baixa antes. Uma espécie de conservadorismo. Tá? Lembrando que não existe conservadorismo na contabilidade. Tá? Isso não existe, pelo menos desde a minha época de graduação, que já não existe. Tá? Quer dizer, mais quase 20 anos que não tem isso na contabilidade. O que existe é prudência, que também foi eliminado por um grau de cautela atualmente. Tá? Não se justifica defender credor e mostrar o pior resultado. Isso não é uma DF que representa a essência, a verdade. Então, hoje, diversas normas já têm algum teste de impairment embutido ali dentro. Tipo estoque, valor realizável líquido. Isso é impairment, é igualzinho como faz. Se você olhar a norma PME, eles chamam de impairment esse teste. Instrumento financeiro, a PCLD, que é por perda incorrida, perda esperada, desculpa, não incorrida, não deixa de ser o impairment. A PCLD em inglês é Impairment of Assets, é a mesma coisa. É igual como faz a conta? Não. Contrato de construção. Antigamente tinha uma norma própria, hoje está no CPC 47, na IFRS 15. Tem impairment. Se você está construindo uma obra, espera que ela dê prejuízo, você reconhece o prejuízo e cria uma provisão para contrato oneroso. A norma de plano de previdência tem impairment. Se seu plano é superavitário e você não consegue rentabilizar, você baixa. É um negócio chamado asset ceiling, uma interpretação. Então, várias normas têm solução própria. Eu lembrei dessas 3, tá? Mas deve ter outras. Se não tem, a gente usa o impairment. Então, normalmente, o impairment é para o ativo não circulante e eu agrego o capital de giro para fins de apuração. Não de impairment, só de apuração da perda. Então, o que eu uso para impairment? Impairment é feito no consolidado, tá, pessoal? Isso é importante. Não é em nível DF individual, é nível DF consolidada. Eu tenho imobilizado, que pode ter impairment, intangível, notoriamente 3 tipos de intangível. Goodwill, ativo com vida útil indefinida, então aqueles ativos intangíveis que eu comentei que eles não sofrem amortização, o impairment ganha relevo, porque senão o ativo nunca muda de valor. E qualquer intangível, aí meio entre aspas, em construção, em desenvolvimento, como que a gente falou lá de P&D, quando olha o D. Tá? Esses ativos têm que tomar cuidado. E coligada. Tá? Coligada você não consolida, tem um tratamento específico de impairment. Tá? Isso a gente vai falar, que é por fluxo de caixa ou fluxo de dividendos. Tá? Então, esses 3 são bem importantes ver quando tem necessidade de fazer impairment. O que é o teste de impairment? Eu ainda não estou falando na unidade de medida, isso eu vou falar depois. É a comparação entre o valor contábil líquido, e quem trabalha com impairment, aí o termo de mercado é o carrying amount. Carrying amount em português é valor contábil líquido, mas não sei porque todo mundo fala em inglês isso. É o carrying amount versus o valor recuperável. Quer dizer, se o valor recuperável for superior ao contábil, está tudo certo. Aquele valor contábil é menor do que o benefício econômico que ele vai gerar. Essa é a situação normal, não gera nada. Agora, caso o valor recuperável seja inferior ao contábil, eu faço o impairment, eu faço a provisão para impairment e eu igualo o valor contábil ao valor recuperável.
E quando eu falo de valor recuperável, eu tenho que entender que eu posso recuperar o investimento, um ativo, de duas formas. Por uso, que é o valor em uso, ou por venda, que é o valor justo menos despesas de venda, igualzinho a gente comentou na aula anterior, agora de pouco. Então, o valor recuperável é sempre o maior entre os dois. Preciso sempre calcular os dois? Não. Se eu calculei o valor de uso, já deu superior ao contábil, acabou. Mesmo que dê impairment, em geral, nem se calcula valor de venda se a sua intenção não é vender. Porque senão você vai segurar um valor contábil falando que vai vender, e você não vai vender. Mas, em tese, é o maior entre eles, tá? Sempre o maior entre valor em uso e valor de venda. Na prática, eu só vejo calcular o valor de uso. Tá? Pouquíssimos laudos de impairment, quando você não vai vender, eu já vi valor de venda. Tá? Pouquíssimos na prática. Então, o valor recuperável é o maior entre os dois. Deu para entender aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui, pessoal? É. Dando continuidade, então, fiz um exemplo bem simples agora, mais teórico. Opa. Que é 4 situações. Qual o valor recuperável e, se tem perda de impairment, qual é o valor? Então, no primeiro exemplo, eu tenho um valor em uso de 480 e um valor de venda de 445. O valor recuperável é o maior entre os dois valores. Logo, o valor recuperável é o valor de uso, de 480. O ativo que eu estou testando, ele tem um valor de 400. Então, não tem problema, o valor contábil é inferior ao valor recuperável, não tem impairment. Tá? Se tiver uma dúvida, vocês falam ou põem no chat. Tá? É importante entender esse comecinho teórico. Segunda situação, valor em uso continua superior ao valor de venda. 380 é maior que 364. Só que agora a situação inverteu, porque eu recupero por meio do uso 380, mas o contábil está por 400. Então, nesse caso, eu tenho uma perda por impairment de 20. Eu vou ter que reduzir o meu valor contábil em 20. 400 menos 20, 380. Então, eu igualei o meu contábil ao meu valor recuperável. Tá? Terceira situação, valor em uso 460, valor de venda 320. Então, novamente, eu uso o valor em uso. Não tem impairment, porque o 460 é maior que o 400. E não tem problema o valor de venda ser inferior ao contábil. Eu simplesmente finjo que nem existe valor de venda. E eu só olho o valor em uso. Então, o fato do valor de venda ser inferior ao contábil, por si só, não faz diferença. O importante é que o valor em uso seja superior. Tá? Então, não tem que se falar de impairment. E, por fim, eu tenho a situação invertida aqui. O quarto exemplo é onde o valor em uso é inferior ao valor de venda. Então, nesse caso, eu ignoro o valor de uso, mesmo ele sendo inferior ao contábil, eu ignoro. Uso só o valor de venda, que, de igual modo, ele é superior. Então, não tem problema o valor em uso ser menor. Só é complicado se você quiser continuar usando aquela unidade geradora de caixa. Pode dar um mau sinal para o usuário, para o investidor ou o credor. Então, o único que deu impairment aqui seria a segunda situação. Alguma dúvida, pessoal?
falando de unidade geradora de caixa. Então, o que acontece, pessoal? Via de regra, eu tenho que fazer o impairment no menor nível possível. Mas o impairment ele é feito por fluxo de caixa. Então, nem sempre eu consigo atrelar fluxo de caixa a todos os ativos. Então, vamos pensar um exemplo. Eu tenho uma linha de produção que começa pela máquina A. Então, a matéria-prima entra na máquina A, ela faz determinada etapa, passa o produto em elaboração para a máquina B, que faz mais uma parte do processo, passa para a máquina C esse produto em elaboração linha, né, que foi um pouco mais elaborado. Até a gente falou de como faz impairment, valor realizável de produto em elaboração, e sai o produto acabado. Então, se eu for fazer o impairment aqui, eu não consigo fazer dessa máquina ou só dessa máquina, porque não gera fluxo de caixa. Essa máquina gera produto em elaboração, essa máquina também. Mesmo essa máquina, ela usa um produto em elaboração. Então, eu não consigo fazer nesse nível. Eu tenho que fazer todo, porque aqui eu tenho entrada de matéria-prima e aqui de produto acabado. Então, eu tenho que fazer uma unidade maior, tá? O grande conceito, isso parece fácil de definir, mas dá muita dúvida e muita manipulação de balanço, na minha visão. Então, o que é a unidade geradora de caixa? Ela é o menor grupo identificável de ativos que geram entradas de caixa que são, em grande parte, independentes de outros ativos. Então, eu tenho que poder identificar um conjunto de ativos que ele é bem independente dos outros. Eu até vou mostrar um exemplo, falar um da Petrobras, que ficou bem famoso aí na época da Lava Jato. Então, eu tenho que achar o menor nível, tá? Não é o maior, é sempre o menor possível. Definiu esse nível no consolidado, de novo, é no consolidado, definir esse nível eu vou usar para sempre. Não pode ficar alterando. Eu só altero se mudou alguma coisa. Não porque eu reavaliei, eu entendi melhor o negócio. Não, isso chama erro. Tá? Se você mudou a unidade geradora de caixa, você pode ter cometido um erro no passado. Tá? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo impairment para a Big Four, ela pensa em mudar isso, é capital aberto, primeira coisa que a gente fala, então tem que republicar o passado na CVM, porque está errado. Em geral, o Big Four foge de mudar a unidade geradora de caixa por causa disso. Tá? O argumento que a gente já usou algumas vezes sempre deu certo. Tá? Tem que divulgar se mudou, tá? É complicado. Então, sempre o conceito de unidade geradora de caixa, esse menor nível, a gente vai ver alguns exemplos. Exemplo, ativo imobilizado individualmente. Raro. Quando ocorre isso? Se eu tiro o ativo imobilizado e vou vender. Quando ele está mantido para venda, ele gera fluxo de caixa independente dos outros ativos. O fluxo de caixa da venda. Uma linha de produção, uma unidade produtora, uma UP, uma subsidiária, um software, uma solução de uma empresa de marketplace, ou todas as soluções do marketplace junto, tá? Uma subsidiária por subsidiária, não é. Então, por exemplo, a gente pega a TIM. A TIM não faz impairment por subsidiária, eles fazem do todo, eles entendem que existe uma conexão entre tudo que eles fazem. Eles têm uma unidade geradora de caixa, só isso é uma empresa monstruosa. Tá? Então, esse conceito é bem importante. Outro ponto, antes de passar para o exemplo de impairment, eu coloquei aqui, talvez não deveria estar aqui esse bullet point, mas já que está aqui eu vou explicar. Qual que é a periodicidade que se faz impairment?
é, no mínimo, uma vez por ano. Não tem problema fazer mais de uma vez por ano. Tá? E aí a gente tem dois testes de impairment para fazer. A gente olha a unidade geradora de caixa. Tem ativo com vida útil indefinida, principalmente goodwill? Tem. Então, você é obrigado a fazer o teste de impairment uma vez por ano. Fazer a conta uma vez por ano. Precisa ser 31 de dezembro? Não. Já vi alguém que não faz 31 de dezembro? Não. Todo mundo faz, mas não precisa. Se não tem um ativo intangível de vida útil indefinida, principalmente goodwill, eu faço um teste de indicadores. Então, eu testo se existe algum indicativo que existe desvalorização. Se existir um indicativo, na presença de um indicativo, aí eu procedo com o teste de impairment em si. E aí precisa ser 31 de dezembro. Aí precisa ser na data base 31 de dezembro. O que seriam esses testes de indicativo? Separa em duas vertentes, externos e internos. Externos. Mudou uma legislação. Eu tenho uma empresa de cartão de crédito, o governo limitou os juros de cartão de crédito. Ou limitou o quanto de crédito você pode pôr no cartão. Ou reduziu, aumentou a taxa de juros da economia. Para quem faz impairment, isso tem um efeito gigantesco. Então, começou uma guerra na Ucrânia, lá, evento externo. Evento interno, um orçamento dizendo que está dando prejuízo. Problemas operacionais, redução de vida útil de ativo imobilizado ou ativo intangível. A norma lista alguns, ela elenca os principais, mas não é uma lista exaustiva. Eu não faço um checklist da norma, é uma análise um pouco mais holística, tá? Não é checklist. A norma lista alguns para entendimento e os mais comuns, tá? Não é para só usar aquilo. Então, só recapitulando, tem goodwill? Faço o teste de impairment no mínimo uma vez por ano, na mesma data. Não tem goodwill? 31 de dezembro eu testo a existência de indicativo de desvalorização. Na presença, eu procedo com o teste de impairment. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, continuando. Então, um exemplo mais simples, embaixo o mais difícil. Mais simples, eu nem vou perguntar a resposta, porque é muito simples. Um estaleiro possui um guindaste. Esse somente pode ser vendido como sucata e não gera fluxo de caixa independente do estaleiro como um todo. Então, ele nunca vai ser uma unidade geradora de caixa, nem para venda, porque eu vendo para sucata, eu praticamente baixo todo o valor. Então, o estaleiro e o guindaste não são dissociáveis. Eu acabo tendo uma única unidade geradora de caixa. Esse é o exemplo mais simples. Agora, um mais difícil um pouco. Uma empresa de telefonia consegue a concessão de televisão a cabo para uma região desenvolvida. Contudo, se obriga a assumir outra concessão em uma região subdesenvolvida. Os ativos de cada concessão são claramente identificáveis, bem como seus respectivos fluxos de caixa. A concessão da região subdesenvolvida apresenta um histórico de prejuízo. Pergunto, vocês acham que eu tenho duas unidades geradoras de caixa, região desenvolvida, ou uma unidade geradora de caixa única? O que vocês acham, pessoal?
Tá? Moacir, não. Michel, certo. Gemerson, não. Alberto, certo. Mais alguém, pessoal? Esse é um ponto muito importante, tá? Esse é o que diferencia da impairment ou não, tá? Mauro, não. Tá, então, o que acontece? Eu vou voltar um slide. É identificável? Está no enunciado. Eu sei o fluxo de caixa das duas regiões. Tá, esse primeiro passou. Independente, de jeito nenhum. Porque eu não posso ter a concessão da região desenvolvida sem ter da região subdesenvolvida. Eu não posso ter uma sem ter a outra. Esse modelo é comum? Super, tá? Muito comum. Linha de ônibus, chama economia cruzada, tá? Quem é de São Paulo? O Ibirapuera, quem levou o Ibirapuera levou umas praças, desculpa o termo, mas no fim do mundo que não dá rentabilidade nenhuma, nem gera receita. Então, é comum isso, tá? A linha de ônibus é super comum, tá? Parque é comum. Isso já foi aventado para 5G, eu acho que tem 5G. Você quer levar São Paulo, leva Amazonas junto. Tá? Isso é comum. O teste é feito sempre no nível mais alto, porque não tem fluxo de caixa independente, tem fluxo de caixa identificável. Eu preciso das duas condições simultaneamente, tá? Aeroporto, acho que os menores teve isso. Estrada, eu nunca vi, Michel. Você já viu de estrada na prática ser assim? Eu acho que não tem, tá, estrada. O que eu conheço de estrada é você dar duas concessões, uma do lado da outra, para empresas diferentes. Então, você dá Ayrton Senna e a Dutra para empresa diferente. Isso é raro. E imigrantes e Anchieta para empresa diferente. É raro. Aí, eventualmente, do teste de impairment, você junta as duas. Mas pode ter, tá, Michel? Mas até que eu vejo bastante estrada, eu ainda nunca vi. O que eu já vi aeroporto vai ter. Quando a gente for falar a gente não, quando for privatizar um negócio chama aeroporto regional, como o de Jacarepaguá, lá no Rio, lá que é perto do autódromo. Quando for falar daquele aeroporto ali perto da rodoviária, aqui em São Paulo, pequenininho, tem essa ideia. Você pode apresentar, Mauro, mas você não faz o impairment. O resultado do impairment, não. Tá? Você tem que ser junto. Tá? Você pode até apresentar em algum lugar da DF, no relatório de administração separado. Isso é apenas para fim de impairment. O exemplo que saiu na mídia, pessoal, foi quando estava no governo Dilma, tal, que deu problema na Petrobras, e aí eles fizeram um estudo que meio que vazou no mercado de impairment das plataformas offshore, aquelas no mar. Então, o primeiro teste de impairment ele viu por plataforma, e deu um impairment gigantesco. Tá? Aí o que aconteceu? Deu um impairment gigantesco. Aí eles foram ver e falaram: está errado, vocês estão fazendo impairment por nível de plataforma. Não funciona assim. Você tem que fazer por nível de bacia geográfica. Por quê? Porque você não vende petróleo da plataforma A ou da B. São meras, entre aspas, torneiras. Você escolhe qual que é melhor, você, Petrobras. Então, teve que refazer o teste e juntar no nível de bacia geográfica. E o impairment reduziu em mais de 20 vezes. Tá? Isso está no valor econômico, estava à época, né? 10 anos atrás, mas estava. Então, essa definição de UGC é bem relevante.
Tá? Podemos continuar, pessoal? Vou mostrar um pouco do efeito prático dessa divisão de UGC. Então, vê, alfa é uma subsidiária integral de beta. Alfa possui 3 divisões, A, B e C. Cada uma das divisões é considerada como uma unidade geradora de caixa. O goodwill de 450, referente à aquisição de alfa, foi alocado proporcionalmente ao valor contábil. A gente vai ver na aula de combinação de negócios que o mundo ideal é o próprio laudo de PPA já ter a alocação do goodwill nas unidades geradoras de caixa. Então, o que aconteceu? Foi visto que o valor recuperável de A é 600, de B é 200 e de C é 450. Então, a gente pode ver aqui, pessoal, que para a unidade A, eu comparo 600 com 560. Então, eu não tenho impairment. Quando eu comparo a unidade B, 200 com 240, eu tenho um impairment de 40. E quando eu comparo a unidade C, 450 com 400, eu não tenho impairment. Então, até aqui, deu para entender, pessoal? Então, o que eu queria mostrar no exemplo? Não era exatamente isso ainda. Se eu considerasse que A, B e C, na verdade, formam uma única unidade geradora de caixa, quer dizer, se eu subisse o nível de unidade geradora de caixa para alfa como um todo, eu teria um valor recuperável de 1.250, que é 600 com 200 por 450. Se eu somar esses 3 valores, deu 1.250. Então, como eu estou agora somando, eu vou comparar esse valor com esse valor. Logo, não tem impairment. Aqui teve. Quando eu usei o nível unidade geradora de caixa por divisão, tinha impairment. Quando eu considerei alfa como um todo, não tem. Por quê? Porque as unidades superavitárias ajudaram a unidade deficitária a não ter impairment. Então, esse foi um exemplo da importância de se pensar um pouco na unidade geradora de caixa, evitar que uma unidade superavitária compense uma deficitária. Deu para entender aqui, pessoal? Continua para o conceito de que valor que... Então, eu já sei a unidade contábil, qual que é o carrying amount. Eu já vi, Ciro, mas assim, eu acho difícil ser por loja, tá? Eu já vi em mercado, mas eu acho que tem que ser lojas independentes, sabe? Se a gestão é totalmente independente, se cada loja, se não tem um centro de distribuição, tá? Aí pode ser por loja, mas é raro, tá? O que eu posso dizer, se usa muito conjunto. O Pão de Açúcar, salvo engano, faz por loja, tá? Se engano, o Pão de Açúcar, eles têm um teste para ver se alguma loja tem indicativo
de impairment. Então, eles têm um teste automático que eles veem se alguma loja está ruim, mas poderia ser por loja. Mas depende muito da independência das lojas, do nível de gestão. Pode juntar por região? Eu acho que pode. Se você tem um controle regional e, eventualmente, o tipo de loja muda, né? Por exemplo, São Paulo. Você tem loja em regiões mais afastadas, elas podem ser uma unidade geradora de caixa. Lojas em regiões mais próximas serem outras. Ou mesmo uma loja vende lá cash and carry, ela vende tipo um atacado, a outra vende varejo. Então você pode juntar, mas pode ser por loja, tá? Principalmente para mercado. Agora, por loja pequena, não. E muda bem o resultado, tá? Eu tenho uma impressão que muda. Então, a gente tem que ver o nível de gestão, ver a independência das lojas, tá? Eu acho que isso foi uma coisa até que a gente discutiu uma vez com o pessoal de Brasília, salvo engano, de uma rede de mercados. Tá? Mas eu já vi ser por loja. Um grande exemplo é o Pão de Açúcar. Eu já vi também por região ou por tipo de loja. Mas é aceitável ser por loja, eu acho. Só que aumenta muito a chance de impairment, na minha opinião, e o custo para a empresa. Tá? E aí eu acho que loja tem que ter um sistema automático de ver se tem indicativo de impairment. Você cria uns KPIs, né? E aí, quando o KPI não é batido, faz o trigger, né? O gatilho para o teste de impairment. Um negócio que é diferente de segmento operacional, quando a gente fala de ativo corporativo. Então, eu tenho várias lojas e a sede administrativa na Paulista. Essa sede administrativa entra no impairment, só que eu aloco essa sede administrativa entre as unidades geradoras de caixa, tá? Então, ativo corporativo que atende todas tem que ser alocado entre todas, tá? Aqui no escritório, um dos maiores problemas que a gente teve ultimamente foi com um ativo corporativo de uma empresa meio startup de educação. Se eu tenho mútuo, eu coloco junto com o valor do meu investimento. Tá? Isso aqui também dá discussão. Embora capital de giro não seja um ativo não circulante mantido para venda, eu não vou fazer impairment no working capital, no capital de giro, mas ele entra no carrying amount. Tem um item da norma que fala que o capital de giro entra. Então, eu pego o capital de giro e aumento meu carrying amount. Mas a baixa por impairment não afeta o capital de giro. Afeta só os ativos não circulantes, do modo que a gente vai ver para frente. Mas sempre entra capital de giro, tá, pessoal? Não deixa errar isso. Caixa. Caixa, em tese, é e não é capital de giro, tá? Eu já respondo, Rafael. Esse é o exemplo que a gente vê bastante, se eu entendi aqui. Então, o capital de giro entra tudo. Quando a gente fala de caixa, a gente tem que ter um nível de caixa que seja de giro. O resto, a gente pensa que é investimento. Então, quando falar de caixa, a gente coloca aí 7 dias, vê um conceito de caixa mínimo, quando está falando de caixa. Tá? Outra coisa, a gente não falou ainda na aula, mas quando falar de mais-valia, goodwill, de empresas que não são controladas integrais, quando a gente está falando de uma controlada que eu tenho 70%, tem o apêndice lá, tem um anexo no CPC 01 que fala, você faz o gross up. Então, em vez de você pegar, sei lá, 70% do fluxo de caixa, você pega 100% do fluxo de caixa e faz um gross up. Você aumenta a mais-valia e aumenta o goodwill como se tivesse 100%. Tá? Isso é um monte de teste está errado. É sempre 100% do fluxo e faz o gross up. Tá? E nem sempre o goodwill do não controlador é proporcional ao controlador. Tá? Tem o prêmio de controle. Só ler essa pergunta aqui, Rafael, que é um pouco grande.
Ó, o que eu já vi, tem que ver a independência das empresas, tá? Se elas têm gestão única, eu faço por empresa. Se elas têm plano de negócio próprio, estratégia comercial própria, eu faço por empresa. Se são empresas muito juntas, eu não faço por empresa. Então, o exemplo que eu dei, a TIM não faz por empresa, tá? A gente tem um caso no escritório que a gente faz por empresa, porque se entende que elas têm planos de negócios, riscos diferentes, e a própria Big Four manda fazer por empresa, tá? Mas eu prefiro fazer pelo todo, como consultor, porque diminui o risco de impairment. A dificuldade é a mesma. Tá? A única coisa que é como um todo é, eu, pelo menos como a gente faz aqui, a gente projeta o fluxo para todo mundo, junta e traz por uma única taxa de desconto, e não por taxa diferente. Então, o trabalho na hora de fazer e revisar é o mesmo, mas o risco de dar impairment muda, o capital de giro pode mudar e a taxa de desconto tende a ser um pouco mais baixa. Mas pode ser. Opa, Jarbas. Não, sou eu, Rafael. Desculpa, que eu olhei aqui. Bem nessa situação, o que acontece hoje, se você faz o teste impairment, todas as unidades geradoras de caixa estão apontando que não precisa impairment, né? Todas as unidades dessas aquisições. Então, de fato, também tem o risco de você... Porque o que acontece? Quando elas são adquiridas, todo imobilizado migra para uma outra empresa, né? Parte desse imobilizado fica dentro das adquiridas, então, na realidade, você tem uma mescla, na realidade, o seu tamanho de imobilizado e ativos fica reduzido. Então, de fato, até mesmo o resultado do impairment pode ser um falso positivo, concorda? Deixa eu entender uma coisa. Quando compra a empresa, migra ativo imobilizado para a empresa que comprou? Na realidade, é um conglomerado de empresas. Uma das empresas ela é responsável por prover toda a parte de infraestrutura. São empresas de internet, tá? E aí, o que acontece? Fica praticamente só dentro da empresa adquirida, porque eles fazem a aquisição da carteira, né? E o imobilizados eles compram por nota fiscal. Então, eles emitem a nota fiscal, vai para dentro de uma outra empresa e fica praticamente só a carteira dentro da empresa maior, que explora a parte comercial, entende? Então, a parte comercial deles é super alta. Então, acaba não apontando impairment. Mas, se mas você aí for tem um olhar... ponto, tem ativo que é de todas, né? Você tem que alocar a despesa da controladora em todas, mesmo se fizer individual, tem que fazer o rateio das despesas também. É isso que a gente vem fazendo, a gente acaba fazendo as despesas, pega no consolidado das empresas e pega um percentual do fluxo de caixa em relação ao faturamento, né? Se eu tenho faturamento... E eles querem fazer por empresa? Eles querem fazer por empresa? Eles acabam Quem que é a Big Four? É a KPMG. Entendi. Eu acho, mas eu vejo assim, eu faria do jeito que eles querem, porque diminui a chance de estar como consultor nesse caso, né? Eu faria do jeito que eles querem, diminui a chance de impairment também. E não dá muito mais trabalho, é só juntar tudo de uma vez, né? É isso aí. Mas eu acho que é como um todo, tá? Eu aparentemente concordo com a KPMG nesse caso. O que a gente já viu aqui que a gente faz separado, que a Ernest aceita, inclusive, é porque as empresas são segregadas, tá? Aliás, eu não concordo com a KPMG. O que a gente faz aqui são empresas independentes, tá? Aí eu acho que cada uma fica com uma mancha. No Brasil é a mesma coisa, tá? Imagino que você é provedor de internet pequeno, né? ISP. Ele deve ser concorrente do nosso cliente. E aí a gente faz segregado porque são independentes. Então tem a região de São Paulo, interior, Brasília, tal, vai fazendo segregado, mas não tem muita despesa corporativa isolada, tá? Tem muito pouco. A holding é operacional e tem algum ganho de escala, mas bem pouco, mais no celular. Aí a gente faz separado.
Desde jeito que você está falando, parece que é junto, tá? Minha opinião. Na realidade, o que acontece? Eles põem dentro de uma holding todos os locais, né? A parte de gestão das vendas, e deixam dentro dessa outra empresa para ganho de escala toda a parte da infraestrutura, né? Então, eu acho que é uma toda... única unidade geradora de caixa, me Pois parece isso. na realidade, os auditores estão pedindo por aquisição por empresa. Então, acaba dando menos problema de impairment, porque toda a parte, se você for pegar toda a parte de faturamento dessa empresa, está dentro de uma empresa, de uma única holding, né? E as despesas todas acabam parando em outros locais. Mas tem que alocar despesa para baixo também. Todos os ativos imobilizados da holding têm que ser rateados também. Sim. Eu acho que isso é muito ruim para a auditoria auditar esse rateio, né? Pois é, que aí depende de critério subjetivo, né? E aí o que acontece na prática é quem faz o GC é o auditor. Quem audita os fluxos de caixa ou impairment são os especialistas do corporate, não são nem a mesma pessoa. Então, é comum o especialista pensar de um jeito, o pessoal dos auditores pensar de outro, mas os especialistas não podem interferir na UGC, quem faz é os auditores. É um negócio que é meio estranho, assim, mas sempre são pessoas diferentes. Quem define a UGC não é quem faz o teste, quem audita o teste de impairment em si só. Na KPMG é uma coisa que eu tenho certeza que funciona assim. Não, é o que a gente vem enfrentando lá, porque eles têm uma ideia, inclusive até umas questões aí depois do fluxo de caixa, que eles estão pedindo que coloque depois de planejamento, né, de você fazer os 5 anos, eles querem que coloque a parte de qual seria o valor perpétuo, né, que você vai fazer daquele fluxo de caixa, o que eu particularmente acho estranho, né, porque a própria norma te diz que são 5 anos projetados e nada mais, né, sem perpetuidade. Não, é com perpetuidade. É com perpetuidade. O que a norma fala é que são 5 anos com crescimento. Depois de 5 anos, se você não tiver justificativa, você coloca o G igual a 0, ou G igual à inflação. Mas sempre põe perpetuidade, assim, é isso que a norma pede. Bom, e aí... Tá? Pelo menos é o que eu sempre fiz e é o padrão de mercado. Tá? Os 5 anos é para não ter crescimento, é isso que está na norma. Tá, perfeito. O que tem que olhar, eventualmente, é se tem contrato de concessão, mas eu entendo que a internet não precisa ter contrato de concessão, é só uma autorização. Eles têm apenas e fora que tem grande imobilizado que essas empresas pequenas não acabam não computando, né? Que são toda a parte de instalação dos postes, né? De passar fibra, enfim, isso aí muitas vezes não vai nem para imobilizado nessas pequenas empresas, né? Então, por isso, quando compra essas empresas, tem que fazer saldos iniciais e tem que fazer um inventário do imobilizado, porque a empresa também, eventualmente, a menor, antes de ser comprada, ela joga todo o CAPEX no resultado para pagar menos imposto. Sim, bem isso. Então, tem que refazer, assim. É um mercado bem sui generis. E tem que pôr toda a mais-valia, tá? No teste de impairment, todo o goodwill também. Não, perfeito. Tá bom, esse é um setor que a gente faz bastante aqui de internet. E com a KPMG, não internet, mas a gente faz bastante em outros setores. Aí. Bom saber, bom saber. Vamos trocar figurinha. Até aquele sócio que você falou, eu Edu, a gente conhece ele. Complicado. Um pouco agora de valor. Então, seria isso? Alguma pergunta a mais dessa parte de valor contábil de unidade geradora de caixa, pessoal? Podemos continuar, então? Vou falar um pouco agora do valor de venda. Então, é muito igual, é o mesmo conceito quando a gente estava falando de ativo mantido para venda. A única diferença é que ali a gente não estava entrando muito no mérito da conta.
Então, o que é o valor justo líquido de despesa de venda? É o montante a ser obtido pela venda de um ativo ou unidade geradora de caixa, depende do contexto, em uma transação em bases comutativas entre partes conhecedoras interessadas menos despesa de venda. Simplificando, valor justo é o valor de venda numa transação não forçada entre participantes do mercado, então é a mesma coisa, tá? Isso aqui era a definição antiga de valor justo. Então, o valor de venda menos as despesas de realizar a venda. Então, eu só excluo as despesas diretamente relacionadas à venda, tá? E não despesas próprias da empresa devido à venda, despesas que não são relativas à venda, e sim a procedimento de reestruturação, alguma coisa interna pós a venda. Então, eu queria que vocês tentassem fazer esse exemplo. Eu vou dar uns 5 minutinhos, em paralelo eu vou fazer aqui também para ter o número, tá, pessoal? Vou fazer rapidinho aqui, pessoal. Esqueci de anotar a resposta. Deixa eu ver. Rafael não está certo, Eloy não está certo, o Moacir não está certo, o Gilney não está certo, o Rafael não está certo, o Riamar não está certo, o Jamerson está certo. Não está certo, Ciro. Também não está certo, Thiago. Tá? Então, uma das pessoas foi justamente aonde eu tentei pegar nesse exemplo. Tá? Então, o valor contábil é 200. Por enquanto, só o Jamerson está certo. Valor de venda é o 25 menos o transporte, menos o desmonte. A provisão não entra no impairment, porque não é uma despesa de venda. Eu poderia vender e não demitir ninguém, eu poderia realocar. Não é uma despesa para realizar a venda, é uma consequência da venda e não para a venda.
Então, esses 1.000 afetam o resultado? Afetam. Você, eventualmente, a depender dos critérios, você cria uma provisão de 1.000 e cria uma despesa com provisão para demissão de 1.000. Mas não afeta o impairment. O impairment é só despesa para realizar a venda e não consequências da venda. Então, a resposta é 190. Eu só vou, para quem ainda não chegou na conta, pôr os valores, porque quase todo mundo pôs 191, porque considerou o custo de demissão, pelo que eu entendi. Tá? Então, eu tenho aqui um carrying amount de 200.000, e eu tenho um valor de venda, né, líquido de 10.000. Do que é composto esse valor de venda? O preço de 25.000 menos o 15, o 12, desculpa, menos transporte, que é igual a 12, menos desmonte, que é igual a 3.000, tá? Que vai dar exatamente os 10.000. Tá? Não entra custo com demissão, porque ele é uma consequência da venda e não uma despesa necessária para realizar a venda. Não, não entra, Eloy. A demissão a gente vai ver na terça, tem alguns critérios para reconhecer, mas é contra outra linha do passivo, tá? É lá contra a despesa administrativa, despesa de vendas, onde for, mas não entra no conceito de despesa de vendas nesse caso, porque não é uma venda, não é uma despesa associada à venda, é uma consequência, tá? Então não entra. Deu para entender, pessoal? A maioria, quase todo mundo fez a mesma coisa, tá? Só alguma dúvida? Deu para entender? Podemos continuar, pessoal? Agora, valor de venda, vou começar do mais simples. Agora, valor em uso, desculpa, vou começar do mais simples e vou aumentando a complexidade. Então, como que se define valor em uso? Basicamente, é um valuation, um fluxo de caixa descontado. Então, o valor em uso é o valor presente dos fluxos esperados que devem advir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Então, é o fluxo de caixa descontado. Então, eu fiz um pequeno exemplo aqui, onde eu só estou colocando 4 anos, eu não estou pondo perpetuidade, nada disso para não complicar. Colocando o fluxo de entrada e os fluxos de saída. Então, a receita por caixa e as despesas. Então, não é a da DRE, tá? Aqui é por caixa. Seria a da DRE mais ou menos a variação do capital de giro, do working capital, tá? Mas eu já estou simplificando, dando por caixa. Então, na hora de eu fazer um impairment, pessoal, o que eu faço? 100 menos 20 dividido por 1,1. No ano 2, 140 menos 25 dá 115. Putz, tem algum erro de conta aqui. Tá, eu só vou fazer a conta, pessoal. Isso não tem como ser. Tá, só um minuto. Não tem como abaixar tanto. Aqui é
95, tá, pessoal? Tá. Depois, 180 menos 130, 150. Só vou conferir se o erro perpetua, tá, pessoal? Não, agora está certo. Então, quando eu falo de taxa de desconto, é quantas vezes eu vou dividir por 1,1. Aqui eu vou dividir uma vez, aqui eu vou dividir duas, aqui eu vou dividir três, aqui eu vou dividir 4 vezes. Tá? Então, o último seria 300 menos 150 e eu divido por 1,1 4 vezes. Só vou ver se a soma está certa, tá, pessoal? A soma está certa, tá? O 451 tem algum arredondamento, tá? Se vocês fizerem a soma, dá 452, mas é por arredondamento. Então, o que eu fiz? Tá? Para quem não está acostumado com matemática financeira, eu fiz essa conta, tá? Valor presente é igual a valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a n. Tá? Então, esse exemplo, 115, que é 140 menos 25, dividido por 1,1 elevado à segunda. O elevado à segunda é a mesma coisa que dividir 2 vezes. Tá? Então, pessoal, antes de eu falar mais um conceito matemático aqui, para quem conhece um pouquinho mais de valuation, deu para entender por enquanto, pessoal? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tá. E aí um ponto mais avançado um pouco aí para quem faz valuation. Em geral, eu não divido por 1 ano, eu não divido por 2 anos, e nem por 3, nem por 4. Por quê? Quando eu trago a valor presente por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, eu estou entendendo que todo o fluxo de caixa ocorre em dezembro, porque se eu estou calculando o valor 1º de janeiro e eu estou descontando o fluxo de caixa por 1 ano, eu estou considerando que todo o fluxo ocorre em dezembro. Tá? Isso é um conceito que chama end year. Economicamente e nos valuations mais modernos, a gente usa um conceito que chama mid-year, meio de ano, ou seja, 1/12 do fluxo ocorre em janeiro, 1/12 do fluxo ocorre em fevereiro e assim por diante. Então, na prática, a gente normalmente usa metade, meio ano. Aqui embaixo, a gente usa 1 ano e meio. Aqui, 2 anos e meio. Aqui, 3 anos e meio. Isso aumenta o valor em uso. Eu não estou usando nos exercícios, porque isso é muito mais uma técnica de finanças do que o que está na norma. Mas quem faz valuation, isso é essencial. Tá? A auditoria aceita, Endir? Aceita, às vezes. Mas, normalmente, ela escreve nos papéis de trabalho que ela discorda disso. Tá? Então, normalmente, se usa mid-year, como se fosse o fluxo ocorre no meio do ano e não no final. Isso dá uns 10% de diferença no valor presente. Então, deu para entender até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, alguma dúvida ou podemos continuar? Então, vocês fazem, Rafael, por meio de ano aí?
algumas regrinhas de como faz o fluxo de caixa. Eu tenho que usar projeções, forecast, tá? As previsões e orçamentos recentes. Então, eu tenho que usar o orçamento da empresa. O mais recente, aprovado pelo conselho da empresa ou instância que autoriza, né, que aceita esse orçamento, em geral é o conselho, e razoável. Então, se eu começo a ver que não faz sentido, que está muito otimista, ou que todo ano a empresa erra, ela coloca projeções muito acima do que se realizam, eu posso mexer nesse orçamento. Então, tem que ser aprovado e tem que ser razoável, tá? É muito importante fazer uma coisa que chama sanity check, que é você ver o que a empresa falou o ano anterior para o que ocorreu nesse ano, tá? Para você pegar essas nuances. Eu projeto, via de regra, 5 anos. Depois disso, se entende que o crescimento não é superior. Então, eu projeto 5 anos onde eu posso pôr um crescimento grande, acima do PIB, por exemplo. Depois de 5 anos, eu coloco crescimento na perpetuidade. Mas eu não coloco crescimento na perpetuidade, mas eu incluo a perpetuidade se ela fizer sentido, tá? Se fizer sentido ter a perpetuidade. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de uma empresa. Empresa tem perpetuidade. Eu estou fazendo teste de intangível, que não tem perpetuidade. Eu estou testando uma plataforma de marketplace. A vida útil da plataforma é de 5 anos, vamos supor, que é o padrão. Então, eu só projeto 5 anos. Então, quando eu estou falando de empresa, eu posso projetar ela na continuidade. Se eu estou testando o intangível, aí, normalmente, eu sigo a vida útil econômica do intangível. Mas, depois de 5 anos, eu não posso pôr, salvo raríssimas exceções, um crescimento real, está acima da inflação. Deixa eu só ver, Rafael, o que você mandou aqui. Um minuto. Isso mesmo, Rafael, medir. Outra coisa, eu considero o ativo nas condições atuais. Então, eu estou fazendo o impairment de uma fábrica, eu falo que eu estou testando a fábrica hoje, eu não posso pôr CAPEX, tá? Via de regra. Quando eu ponho CAPEX, eu estou falando de uma concessão, que aí tem um contrato que me obriga a fazer o CAPEX, tá? Então, isso sim. Tá? Então, lembra, bem importante, gosto da perpetuidade. Analisa o que você está avaliando. Outra coisa, o impairment lembra um pouco aquelas teorias de GECOM, né? Eu estou testando o ativo, independentemente de como ele é financiado. Então, o impairment ele para antes da despesa financeira. Eu estou projetando no PET, tá? É antes da despesa financeira. Pode ser, Rafael. Eu não coloco, tá? Em geral. Tá? Eu normalmente não ponho, mas depende. Se você tem uma perpetuidade, faz sentido. Tá? É o que o pessoal chama, até para um contador, é o que eles chamam de CAPEX de manutenção. Desculpa, eu só vou ler alto, Rafael, porque só vi que isso está para mim. O reinvestimento do valor da depreciação seria uma métrica aceitável como CAPEX? Pode ser. Aí ele falou, a KPMG pede, porque isso a KPMG chama de CAPEX de manutenção. É o quanto você gasta para manter aquele ativo na condição atual. Aí aceita. Eu tenho algumas dúvidas se isso pega inflação. Tá? Agora, eu estou avaliando um intangível, um software com vida útil de 5 anos. Aí eu não posso pôr isso. Tá? Quando eu estou avaliando empresa, faz sentido, tá, Rafael? Só que eu tenho sérias dúvidas se
esse CAPEX está correto por causa da inflação, porque eu comprei o imobilizado há 5 anos, se eu estou falando que a reposição é com base no valor monetário de 5 anos atrás, eu posso estar errando. Tá? Quando eu estou falando de imobilizado, é o que eles chamam de CAPEX de manutenção. Tá? Agora, se isso deveria ser CAPEX no imobilizado, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque o CAPEX do imobilizado é tudo que aumenta a vida útil ou benefício econômico. Tá? Outro efeito importante que é totalmente inútil, tá? Você considera antes do imposto de renda. Só que o que acontece? Se você coloca antes do imposto de renda um fluxo de caixa, você deveria usar uma taxa de desconto pré-imposto de renda. Tá? Isso, para calcular uma taxa pré-imposto de renda, é quase impossível. Então, o que é uma regra prática que está na norma, tá, pessoal? Isso não é regra de mercado, está na norma. Você faz o fluxo de caixa com imposto, traz a valor presente por um WOC com imposto, aí você faz uma martelada. Você salva o valor que deu, tira o imposto e joga um atingir meta no WOC. Então, no laudo e na nota explicativa, você apresenta o WOC pre-tax, antes de imposto. Mas ele foi feito por martelada, tá? Você projeta com imposto, traz a valor presente por WOC com imposto, trava essa célula de quanto deu o valor presente, apaga o imposto e joga um atingir meta no WOC. Mas a taxa que está divulgada na nota explicativa é antes de imposto, é uma taxa que não serve para nada, ao meu ver. Tentaram mudar isso, o IASB não aceita. Depois, então essas são as regras básicas de fluxo de caixa. Depois, taxa de desconto, ela reflete sempre o dinheiro no tempo e o risco do ativo, e não da empresa. Então, eventualmente, eu preciso pôr um prêmio de risco quando eu estou avaliando impairment de intangível. Tá? Outra coisa, quando eu estou avaliando o WOC, eu sempre parto de premissas do mercado. Então, eu tenho que olhar o Damodaran, olhar a Bloomberg, olhar o Capital IQ, o Economática. Por quê? Porque eu uso o beta do setor. Eu uso a alavancagem do setor, tá? Sempre do setor e não da empresa. E o custo da dívida do setor e não o custo da dívida da empresa. Tá? Embora não tenha dívida, eu uso dívida para calcular o WOC. E o KD? Eu pego o KD do mercado. Só que aí eles usam Selic, vamos por assim, CDI mais 2% ao ano. Quando eu vou usar isso, a CDI, eu uso a meta de longo prazo da CDI e não o spot. Então, eu sempre uso o KD de mercado e as variáveis de longo prazo, IPCA de longo prazo, CDI de longo prazo, LIBOR, dólar, tudo de longo prazo. Tá bom? E a regra pre-tax é aquela, é só para inglês ver, tá? É feito por diferença. Não está no CPC, mas está na norma internacional. Então, deu para entender essa parte, pessoal? Vocês fazem desse jeito, Rafael, a taxa de desconto, usando visão de mercado? Aqui faz diferença em empresa pequena, tá, pessoal? Faz bastante diferença. Eu vi que você escreveu, Rafael, só vou continuar, mas já leio quando você escrever, a forma que vocês fazem. Ah, tá. Legal. Depois só me manda o walk também, como vocês fazem. Tá, eu normalmente não faço sem
aumento real da receita, tá? Só quando isso é ter uma justificativa. E é raro, se por curiosidade, é raro o capital de giro dar positivo, tá? Às vezes acontece, mas é raro. Então, o exemplo mais simples, tá? Não entra nem em todo esse mérito todo que a gente explicou, é fazer o fluxo de caixa de uma máquina, ele é mais teórico, tá? Que produz fluxo de... Então, ó, isso, Rafael, quer dizer, tá vendo? Essa parte que você calcula o KD, em geral, não é isso que a norma pede, tá? A estrutura de capital e o KD, a norma pede de mercado, é a prática, tá? E não da própria empresa. O resto está igual, que eu faço, pelo menos. Tá? E normalmente eu ponho um risco de small cap, tá, Rafael? Imagina aqui que a empresa não seja grande pelos valores, então se usa um risco de small cap também. Aproveitando que você mandou. Então, uma máquina produz fluxo de caixa de 100, crescimento de 10% ao ano. E tem uma vida útil de 4 anos, valor de venda daqui 4 anos de 50. Os custos anuais são de 50 e crescem também 10% ao ano. No ano 2, tem uma manutenção rotineira que mantém a capacidade operacional e vai custar 50. No ano 3, tem uma manutenção que aprimora a eficiência da máquina, que vai custar 80 e não está embutida nesses 10%. Esse 10% é na condição atual. Pergunto, pessoal, essa manutenção do ano 3 entra ou não no fluxo de caixa para impairment? Não, tá, Ciro? Essa entra, porque ela mantém a capacidade. Essa que é o CAPEX mais puro, que aumenta a eficiência, não pode. Eu testo sempre o ativo na condição atual. Isso é um grande problema de startup, porque a empresa fala, pô, mas eu não vou ficar na minha condição atual para sempre, né? Eu estou justamente crescendo. Então, essa é uma das discussões mais constantes, tá? E aí eu fiz o fluxo de caixa aqui, então só para explicar o que eu fiz. Eu coloco 100, 100 mais 10%, 110 mais 10%. 121 mais 10% dá 133. Mais o valor residual, 183. Então, eu coloquei o valor residual porque eu vou vender essa máquina. Custo, 50 mais 10%, 55. Mais o OPEX, 105. Aqui, por que abaixou? Porque aqui eu tiro o efeito da manutenção. Então, é 155 mais 10%, 61. 61 mais 10%, 67. Chego no fluxo, trago a valor presente, esse exemplo eu fiz final de ano, que me dá 154. Tá? Então, deu para entender aqui, pessoal? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá.
Então, eu deixei um exercício extra, pessoal, para quem quiser treinar. É médio difícil, tá? Não precisa do autoconhecimento de valuation. E eu não coloquei a resposta porque eu esqueci, mas eu já ponho lá na pasta, eu tenho pronto, é só questão de conferir se a resposta está certa, tá? Então, é interessante para treinar, tá? E eu recomendo, sempre que eu pôs isso extra, tenta fazer, pessoal. É fazendo que aprende, não é só vendo aula, tá? Por experiência própria. Então, eu ponho qualquer exercício que eu prometi pôr a resposta, ainda não coloquei, podem me cobrar aí. Eventualmente, da correria, acaba esquecendo. Tá? Eu ia falar, pessoal, vamos fazer assim, pessoal. Vamos parar nesse slide, que eu acho que não vai dar tempo. Na aula que vem, a gente termina esses 3 slides, tá? Só porque eu queria ir um pouco mais devagar para não confundir vocês com as contas, tá? Então, vamos fazer assim, por hoje a gente termina e esse tantinho que faltou de impairment fica para quinta-feira. Pode ser, pessoal? Então, seria isso por hoje. A aula que vem, pega a apresentação de provisão e já pega da próxima aula de benefício ao empregado, que eu vou subir mais tarde, tá? Então, seria isso, pessoal. Obrigado aí pela participação. Beleza, bom dia, pessoal. E Rafael, eu entro no link lá daqui uns 5 minutinhos, tá bom?